Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando a nossa reunião Vida e Ministério da semana 21 a 27 de julho. Selecionamos algumas partes e tenho certeza que vai ser de proveito para cada um de nós. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito, estaremos agora preparando joias espirituais da semana 21 a 27 de julho, onde iremos considerar o livro de Provérbios, capítulo 23. Então, fique conosco nesse vídeo e tenho certeza que vai facilitar a sua preparação e que assim você possa dar bons comentários em sua congregação, fortalecendo a sua fé, a fé de seus irmãos, mas principalmente louvando o nosso Deus Jeová. Então pegue a sua apostila, o seu telefone e vamos juntos preparar joias espirituais. Lembrando somente, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas, para que assim possamos chegar mais longe. Vamos iniciar então fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Provérbios, capítulo 23, o versículo 21, que diz assim: Pois o beberrão e o glutão ficarão pobres, e a sonolência os vestirás de trapos. Então a pergunta base desse texto é: qual é a diferença entre a glutonaria e a obesidade? Então, a glutonaria tem a ver com a atitude mental e nem sempre está ligada ao peso da pessoa. Pode ser glutão mesmo não sendo obeso, ou vice-versa. Já a obesidade pode estar relacionados a problemas de saúde ou falta de exercícios físicos, embora, em alguns casos, ambos podem estar relacionados. A segunda pergunta de nossa apostila é: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora nós iremos selecionar alguns versículos do capítulo 23 de Provérbios e vamos fazer um comentário à base deles. O primeiro selecionado é o livro de Provérbios, capítulo 23, o versículo 5, que diz assim: Assim que você põe os olhos nelas, elas desaparecem, pois certamente criam asas como uma águia e saem voando para o céu. A busca por riquezas pode ser algo trabalhoso e demorado, e quando conquistado, foi à custa de muitas coisas. No entanto, o provérbio salienta que essa busca, quando conquistado, pode sair voando para o céu, ou seja, esvair com muita facilidade. E ao olhar para trás, podemos dizer: quanto tempo que eu perdi. Isso me ensina a importância que é estar contente com o que tenho e confiar sempre em Jeová, pois a nossa riqueza vem somente por meio dele. Agora o versículo número 7. Pois ele é como alguém que fica calculando os gastos. Ele lhes diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Esse versículo me ensina a importância de conhecer meus verdadeiros amigos, pois mesmo os que se dizem próximos a nós podem, em determinado momento, se mostrar uma pessoa completamente maldosa, ardilosa, esperando somente um momento oportuno para deixar cair a máscara. Esteja sempre atentos, pois alguns atos de bondade podem ter intenções maldosas. O versículo número 9. Não fale aos ouvidos do tolo, pois ele desprezará a sabedoria das suas palavras. No ministério, devemos estar atentos àqueles que de coração desejam obter conhecimento da verdade. E quando esses encontrados, devemos passar a sabedoria de Deus, para que tenham conhecimento da verdadeira vida. Já os tolos não devemos perder tempo, pois os seus ouvidos desprezará tudo. Sejamos objetivos e sábios. O versículo 13 e 14. Não deixe de disciplinar o menino. Se você bater nele com a vara, ele não morrerá. Você deve bater nele com a vara, para salvá-lo da sepultura.
Esse versículo ajuda os pais a entender a importância de disciplinar o filho, pois tal disciplina resultará em vida e não em morte. Isso me ensina que preciso sempre educar meus filhos no caminho da retidão e, se necessário, disciplinar, mas uma disciplina com amor e não com ódio descontrolado, pois isso não agradaria o nosso Pai Jeová. Versículo 16. Meu íntimo sentirá alegria quando seus lábios falarem o que é certo. Para os pais, esse texto traz um alento maravilhoso. A educação espiritual que damos aos nossos filhos pode nos dar agora e no futuro alegrias indescritíveis, pois quando os filhos seguem os passos de Cristo e falam o que é certo ao coração, é agradável a Deus, e os pais terão o verdadeiro sentimento: eu fiz a minha parte. O versículo 17. Que o seu coração não inveje os pecadores, mas que tema a Jeová o dia inteiro. Esse versículo me mostra a importância de não estar preocupados com o que os outros têm ou deixam de ter, pois o que vale tudo nessa vida é ter um relacionamento íntimo com Deus, pois quando tememos a Jeová, somos abençoados por Ele. Do contrário, se invejarmos os pecadores, podemos sofrer as consequências. Então, que façamos uma boa escolha. O versículo 22. Escute seu pai que causou seu nascimento, e não despreze a sua mãe só porque ela envelheceu. Às vezes, quando atingimos a fase adulta, achamos que não precisamos mais ser obedientes aos pais, só porque já tomamos nossas próprias decisões. Se você pensa assim, está totalmente errado, pois a obediência aos pais nunca deve acabar. Devemos sempre ser obedientes e respeitosos, independente de sua idade, pois o que somos hoje é somente pelo esforço que eles fizeram. Então, devemos valorizar e muito isso. Versículo 27. Pois a prostituta é uma cova funda, e a mulher imoral é um poço estreito. Esse versículo é um alerta de moral e integridade ao seu cônjuge, a pessoa na qual você prometeu amar até o fim de sua vida. Muitos casamentos são desfeitos por causa de relacionamento fora do casamento. Então, que nós, servos leais de Jeová, nunca se envolvam em uma situação assim, pois, como mostrou o versículo, é uma cova funda, não tem volta. Ao cometer tal ato, acabará com seu casamento e com sua amizade com Jeová. Então, fujamos da imoralidade sexual. Versículo 32. Pois no fim ele morde igual a uma serpente e libera veneno igual a uma víbora. Esse texto nos alerta sobre a importância de ser controlado no que diz respeito a bebidas alcoólicas, pois quando exagerado, além de ser totalmente errado, traz consequências desastrosas, pois falamos coisas que normalmente não falaríamos se sóbrios. Então, seja sensato. Se for beber, beba com moderação, pois todo o nosso ato, até mesmo no que diz respeito à diversão, deve-se priorizar a reputação que levamos, que é ser testemunhas de Jeová. A primeira designação é a designação número 4, iniciando conversas. Essa parte ela tem 2 minutos e será feita em forma de testemunho público. Então, nós podemos iniciar essa parte da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Olá, bom dia. Achou interessante alguma publicação? Então, Ana, ela diz: Bom dia. Achei interessante essa aqui. Viva para sempre. Será que realmente é possível? Então, Maria, ela fala: Nós acreditamos que sim, e a palavra de Deus nos dá essa garantia. Então, Ana, ela diz: Entendi. Se esse Deus promete isso, por que hoje ele não protege as pessoas boas que acabam morrendo de tantas doenças graves? Então Maria, ela fala: essa é uma boa pergunta. E muitas pessoas questionam esse fato.
mas isso também tem uma resposta e terei o prazer de responder. Posso pegar o seu contato e marcarmos o dia específico? Aí irei em sua casa e te mostrarei a resposta. Então Ana ela diz: será um prazer recebê-la. Então Maria fala: você vai conseguir levar essas bolsas todas sozinha até em sua casa? Então Ana ela diz: vou devagarinho, 1 hora eu chego. Então Maria diz: nada disso. Eu e minha companheira já estamos finalizando aqui a pregação. Vamos guardar o carrinho e vamos te dar uma carona. Então Ana ela diz: ah, obrigada. Maria fala: de nada. Só um minutinho que já voltamos. Então aqui a gente finaliza a primeira designação, a designação número 4, iniciando conversas. E a lição é a lição número 3, o ponto 5. Seja prestativo. Então, usando de bom senso, veja se você pode ajudar a pessoa de forma prática. Atos de bondade pode abrir as portas para uma conversa. Então percebemos que Maria, ela iniciou, né, ali uma conversa e depois mostrou um ato de bondade que com certeza vai abrir portas onde ela terá a oportunidade ainda mais de falar a respeito das boas novas. Dando continuidade, podemos fazer agora a designação número 5, cultivando o interesse. Essa parte ela tem 5 minutos, será feito de casa em casa. Então demonstre como é um estudo bíblico. Então nós podemos iniciar essa parte assim. Maria, ela inicia dizendo: bom dia, Ana, tudo bem? Conforme combinado, aqui estou eu. Então Ana, ela diz: bom dia, Maria. Já estava te aguardando. Entra, pode sentar aqui. Então, já sentadas, né? Maria, ela fala: obrigada. E aí, como você está? Melhorou o resfriado? Então Ana diz: deu uma melhorada sim, mas com esse tempo descontrolado é difícil saber quando vamos adoecer novamente. Então Maria ela diz: isso é verdade. Enquanto estivermos vivos nessa terra, estamos à mercê de tudo. Por isso que estávamos conversando sobre o futuro, a esperança que Jeová nos dá para o futuro, não só com respeito a doenças, mas com tudo que afeta a humanidade. E conforme havia prometido, trouxe para você a brochura Seja Feliz para Sempre. Então Ana ela diz: que bom, obrigada. Maria continua: e nessa revista que iniciamos o estudo com as pessoas. Posso te mostrar como funciona? Então Ana ela diz: sim, fique à vontade. Então Maria diz: maravilha. Abra aí na página 3. Essa é a primeira lição e tem o tema: como a Bíblia pode ajudar você. Aí geralmente a gente lê os parágrafos e depois fazemos a pergunta que fica logo no início de cada parágrafo e tentamos encontrar a resposta. Então Ana ela diz: entendi, parece ser fácil. Maria diz: e é. Vamos fazer o primeiro parágrafo só para você entender. Leia, por favor, o parágrafo número 1. Então, após a leitura, né, leu ou não, você decide. Maria continua: muito bem, excelente leitura. Agora eu vou fazer a pergunta e você tenta encontrar a resposta, ok? Então Ana diz: ok, pode perguntar. Então Maria faz a pergunta: quais são algumas perguntas que a Bíblia responde? Então Ana ela diz: como a vida começou, qual é o objetivo da vida, por que as pessoas sofrem, o que acontece quando uma pessoa morre, por que existe tanta guerra se todo mundo quer a paz, o que vai acontecer no futuro. Então Maria ela diz: muito bem, resposta certinha. E essas são perguntas que realmente nos faz pensar. Qual dessas você gostaria de saber a resposta? Então a Nara diz: na verdade, todas. Mas se for para escolher uma, eu queria saber por que sofremos. Então Maria, ela diz: durante o estudo, você vai obter a resposta a essa pergunta e também as outras. E também todos esses textos que estão citados aí será lido, para que tenhamos uma compreensão melhor. Vamos ver agora o segundo parágrafo. Então aqui a gente finaliza a segunda designação, a designação número 5, e foi de acordo com o ponto, que é a lição número 9, o ponto 5, que é
use informações que se encaixem nas necessidades da pessoa. Então, na verdade, elas voltaram no assunto porque elas estavam conversando sobre o que Jeová promete para o futuro, não só com respeito à doença, mas tudo que envolve a nossa vida, para que ela assim também possa ter uma vida melhor e uma perspectiva para o futuro. Então percebemos que as irmãs usaram muito bem também o seu ponto. Podemos passar agora para a designação número 6. Essa parte será fazendo discípulos, ela tem 5 minutos. Ajude seu estudante que está lutando contra um hábito que desagrada a Jeová. Então nós podemos iniciar essa parte assim. Maria, ela diz: Excelente resposta, Ana. Tenho percebido a facilidade que você está tendo em comentar em suas próprias palavras. Que Jeová continue lhe abençoando. Então Ana, ela diz: Obrigada, Ana. Jeová tem ajudado. Então Maria diz: Com certeza, isso é visível. Quero também te elogiar por se esforçar em estar presente nas reuniões de terça-feira. É uma luta, né? Então Ana diz: Nem fala. Mas como estou chegando do trabalho, fica mais fácil, é só ir direto. Então Maria diz: Isso é elogiável. No entanto, as reuniões de sábado, tenho percebido que você não tem ido. Tem algo que eu posso fazer para lhe ajudar? Então Ana, ela diz: continua sendo a mesma coisa, Maria. Quando eu chego em casa, na sexta-feira, as minhas amigas me chamam para sair. Aí quando vejo, já estou bebendo e acabo não conseguindo acordar cedo. Então Maria diz: Entendi. Situação difícil essa, hein? Então Ana diz: Nem fala. Tenho tentado, mas está difícil. Então Maria diz: Vencer certos hábitos não é nada fácil. Requer força e determinação. Mas te faço uma pergunta. Quando você está só ou sai para passear sozinha, você tem costume de beber? Então Ana, ela diz: Pior que não. Só quando estou com minhas amigas, aí não tem jeito, não tem como fugir. Então Maria diz: Isso é bom. Então Ana, ela fala: Bom? Como assim? Maria diz: É bom porque esse hábito que você tem pode ser mais fácil de resolver do que você imagina. Então Ana, ela diz: É mesmo como? Maria fala: Vamos ler juntas o texto de 1 João capítulo 5, aliás, capítulo 15, versículo 33. Pode ler, por favor. Então, Ana faz a leitura, depois Maria continua. Notou, Ana? Eu já tinha percebido que você só bebe quando está juntas de suas amigas. Mas hoje foi bom, pois você reconheceu isso. E quando reconhecemos, fica mais fácil para resolver. E de acordo com o texto lido, qual é o perigo de ter amizades que nos prejudicam? Então Ana, ela diz: sim, pode estragar bons hábitos. Então Maria diz: exatamente, Ana. Eu não estou dizendo o que você deve ou não fazer. Só estou te ajudando a você perceber onde está o ponto fraco. Mas a decisão é somente sua. Peça a ajuda de Jeová e tenha certeza que você tomará uma boa decisão. Vamos orar a Deus? Então Ana, ela diz: vamos. Então aqui a gente finaliza a nossa última designação, que é a designação fazendo discípulos, e a lição é a lição 12, e o ponto é o ponto número 4, que fala sobre identifique o que pode estar impedindo o seu estudante de fazer progresso e tente ajudá-lo a vencer esses desafios. Então, aqui cita algumas perguntas que nós podemos nos fazer para que possamos ajudar os nossos estudantes. E foi exatamente isso que Maria ela fez. Então podemos dizer também que as irmãs saíram muito bem em sua parte. Espero que também possa ter ajudado a cada um de vocês a preparar melhor a sua designação. Então vamos lá, vamos iniciar essa parte. Devo servir bebidas alcoólicas ou não? Então, será que tem algum problema servir bebida alcoólica numa reunião social ou num casamento? Essa, na verdade, é uma decisão pessoal, mas é uma decisão que deve ser tomada com muito cuidado, pensando em vários princípios bíblicos e analisando cada situação.
É exatamente isso que nós iremos fazer agora. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus e vamos trazer uma resposta à base deles. É claro que cada um tem a sua resposta. Aqui eu colocarei a minha, obviamente, baseada na palavra de Deus. Então, eu já vi o vídeo, devo servir bebidas alcoólicas? Se você ainda não viu, veja, para que assim você possa entender as perguntas que aqui serão feitas. Então, o primeiro texto que nós vamos ler para poder responder a pergunta é João, capítulo 2, o versículo 9, que diz assim: Quando o diretor da festa provou a água que tinha sido transformada em vinho, sem saber de onde o vinho tinha vindo, embora os servos que haviam tirado a água soubessem, o diretor da festa chamou o noivo. Então, como esse princípio pode ajudar alguém a decidir se vai servir álcool ou não? Então, esse versículo ele mostra que Jesus ele considerava aceitável o uso de vinho na festa de casamento, pois ele mesmo, em querer agradar o noivo e não o fazer passar vergonha, transformou água em vinho. Então, com base nesse versículo, muitos consideram aceitável servir bebidas alcoólicas. O segundo texto é o livro de 1 Coríntios, o capítulo 6, o versículo 10, que diz assim: Os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores não herdarão o reino de Deus. Então, como esse princípio, ele pode ajudar alguém a decidir se vai servir álcool ou não. Então, esse versículo já mostra como devemos ser prudentes se vamos colocar bebidas alcoólicas, pois quando exagerado o uso da bebida pode atrapalhar a nossa relação com Deus. Então, se percebemos que convidamos pessoas que têm fraqueza nesse sentido, seria sensato não colocar bebida alcoólica. O outro texto é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e 32, que diz assim: Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço para judeus, nem para gregos, nem para a congregação de Deus. Então, como esse princípio pode ajudar alguém a decidir se vai servir álcool ou não? Então, esse princípio já salienta a importância de não fazer outros tropeçar. Ou seja, se sabemos que tem pessoas que bebem sem responsabilidade, podendo causar algum vexame, será sensato não ter bebida, pois tudo que fazemos deve ser sempre para a glória de Deus. Então isso mostra para nós que devemos considerar todos os princípios envolvidos para que possamos tomar uma boa decisão e não ser uma pedra de tropeço para nossos queridos irmãos. A outra pergunta é: quais são algumas circunstâncias que precisamos levar em conta? Bem, nós podemos pensar se na festa terá parentes que exageram na bebida. Qual é o costume ou conceito local sobre o uso de bebidas? Será que o uso da bebida ela pode causar algum constrangimento aos convidados? Então, são muitas situações que nós realmente precisamos pensar e meditar para tomar uma boa decisão. A última pergunta é: para tomar boas decisões, por que precisamos usar nossa faculdade de raciocínio e equilibrar vários princípios bíblicos? Então, porque quando fazemos isso, demonstramos amor a Jeová e ao próximo, e conseguimos colocar em prática algo que todo cristão precisa ter: faculdade de raciocínio e equilíbrio. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa vida cristã. Espero de coração que possa ter sido de proveito para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.